Olá pessoal, tudo bem? Essa aqui é a continuação da aula do microbit, é diretamente de onde a gente parou. Então vamos lá. A gente parou aqui nessa tela, onde a gente viu os comandos básicos, os comandos de entrada, entendemos o que é um gatilho, mas falta um tempero a mais. Então, essa aula aqui é muito importante, é a aula que a gente vai aprender sobre variáveis. Então, olha só, eu vou clicar aqui em variáveis e vocês vão perceber o seguinte, que eu não tenho nenhuma variável. E o que é uma variável? Pessoal, uma variável nada mais é do que um guardador. Ele guarda algo, tá certo? Só que esse algo, ele pode variar conforme o caminho, a sua trajetória. Então olha só, vamos entender ele na prática. Eu vou criar uma variável chamada número, apenas número. Então, olha só, eu crio uma variável e eu vou dar o nome de número, perfeito? Criei uma variável, clico aqui em OK, perfeito. Vamos só dar uma definição aqui para esses comandos. O definir, ele está colocando o sinal de igual, ou seja, a variável que você criou vai ser igual esse valor que você está colocando. O alterar, ele é como se fosse uma soma ou uma subtração, ou seja, ele está alterando o valor, ele não está definindo, ele não está colocando o valor de igual, ok? Mais para frente isso vai ficar um pouco mais claro. Então olha só como a gente vai fazer uma variável legal. Eu vou pegar esse bloco definir e quando iniciar o meu programa, eu quero colocar ele com o valor 5, ok? E olha só, sempre que eu pressionar o botão A, eu quero adicionar um valor a essa minha variável, ok? E sempre que eu apertar o botão B, eu vou pegar esse mesmo comando, só que ao invés de 1, eu vou colocar -1. E perceba que isso vai fazer diferença. Então olha só, eu vou sempre fazer o seguinte, eu vou mostrar um número, e esse número vai ser a minha variável, ok? Então olha só, eu vou mostrar o número da minha variável. Só que, para não ficar muito confuso, eu vou colocar até aqui uma espera de 100 milissegundos para poder computar a acreção ou o decréscimo das minhas variáveis. Então, vamos ver. Coloquei aqui a pausa. Quando eu aperto o botão A, ele aumenta de 1 em 1. E quando eu aperto o botão B, ele diminui de 1 em 1. Ou seja, ele está variando, por isso é o seu nome variável. Ele guarda um valor e ele vai variar, ok? Diferente de uma constante. Nesse caso aqui, no microbit não existe uma constante, porém tem como você criar constantes em outros projetos, tá certo? Só que pessoal, veja só, o uso mais legal de uma variável é junto com lógica de repetição, lógica de programação, aliás. Então veja só, eu vou clicar aqui nesse comandinho de lógica e ele vai aparecer aqui alguns comandos. Esses comandos eles vão verificar se uma expressão, ou seja, uma comparação é verdadeira. Se for verdadeira, ele vai executar aquilo, ok? Então olha só, se, olha só, vou fazer o seguinte, se, vou colocar aqui uma comparação, se, olha só, maior. Se agora a minha variável for maior do que 7, ele vai exibir no final um coração. Então, olha só, quando eu executo aqui o meu programa, ele vai mostrar o 5. Se eu clico no botão A, 6, ele mostra o 6. Se eu clico no botão A, ele vira 7. Mas se eu clico no botão A agora, olha só o que vai acontecer. Ele mostra o número 8 e mostra o coração. Eles vão ficar alternando, porque ele mostra o número, pausa, mostra ícone. Mostra o número, pausa, mostra ícone. E assim vai. Mas se eu clicar agora no B, que ele vai diminuir 1, ele mostra 7 e para de exibir o coração. Então, o que aconteceu? Quando ele ficou acima de 7, a minha variável, a minha condição foi verdadeira, certo?
Então, nesse caso, ele exibiu o ícone coração. Mas quando ele não foi verdadeiro, ele somente passou. Ele ignorou por completo essa instrução. Só que a gente consegue fazer o seguinte: tá vendo que tem um botãozinho mais aqui? Quando eu clico nele, eu estou criando um senão. Ou seja, se for mentira essa minha comparação, ele vai executar uma outra coisa. Então, olha só, eu vou colocar aqui um outro ícone. Ao invés de um coração, eu vou colocar um errado. Então, olha só, quando eu inicio o meu microbit, ele mostra 5 e x. Ah! Quer dizer então que ele verifica se esse número, que é a minha variável, é maior que 7, e se não for, ele mostra um x. Só que conforme eu vou aumentando, ó, cliquei em A, virou 6. Cliquei em A de novo, virou 7. Tá mostrando x. Mas se eu clico no A novamente, ele mostra o número 8 e mostra o coração. Ou seja, ele foi para mostrar ícone coração, deu verdade. E se eu clico no botão B, ele tira um decréscimo, e ele volta a mostrar 7 e o x. Então, variáveis combinam muito com lógica de programação, que é o se, senão, ok? Dá até para fazer o seguinte, eu posso colocar um intermediário, olha que legal. Eu vou colocar um maisinho aqui, e agora ele criou uma condição intermediária, ou seja, se ele é maior que 7, ele mostra o coração. Só que se ele não for maior que 7, eu posso colocar o seguinte, eu posso colocar uma outra comparação. Nesse caso, eu vou colocar um igual a 5. Ou seja, se o meu número for igual a 5, se o meu número for igual a 5, ele vai exibir, eu vou exibir uma carinha feliz. Olha que legal. Quando eu inicio, ele mostra 5 e a carinha feliz, porque o 5 é igual a 5, certo? A minha variável, que no início ele está como 5, ele é igual a 5. Ou seja, ele não é maior que 7, passa do coração. Ele é igual a 5? Sim. Então, se deu verdade, perfeito. Ele mostra o sorriso. Só que se eu dou mais um valor para ele, ou seja, dou um número 6, ele mostra o x porque ele não é igual a 5, só que ele é menor que 7. Ou seja, mostra o x. Se eu aperto A novamente, ele continua com x, porque o 7 não é maior que 7, não tem como algo ser maior que ele mesmo. Mas a partir do momento que eu clico no botão A novamente, ele ganha o número 8 e ganha agora o ícone de coração. Então, pessoal, vimos aqui um pouco sobre variáveis, lógica de programação, se, senão, ou então o senão se, que é o intermediário, e vimos um pouco sobre acréscimo e decréscimo de variável, ok? Espero você na próxima aula. Qualquer dúvida pode mandar mensagem. E, pessoal, um beijo e até a próxima.